Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 4, módulo 3, Os Vícios e as Virtudes, roteiro 8, As Virtudes segundo o Espiritismo. Neste roteiro, nós vamos compreender as características da virtude segundo a doutrina espírita e por que a caridade é a virtude mais importante, é a virtude mais celebrada pelo Espiritismo. Nos estudos anteriores, vimos que todas as virtudes são importantes e o espírito que as possui revela melhoria espiritual. Mas as orientações espíritas deixam claro que a caridade é a mais meritória de todas as virtudes. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Mas a sublimidade consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. O materialismo presente na sociedade moderna, associado aos desregramentos morais, produz efeitos infelizes na mente e nos sentimentos das pessoas que aspiram a um mundo melhor. Entretanto, a humanidade está sempre aparada pela providência divina, que permite o renascimento de espíritos mais esclarecidos em bondade e em conhecimento, a fim de impulsionar o desenvolvimento da sociedade humana. Esclarecem os benfeitores espirituais a respeito. A virtude não está inteiramente banida da terra, como pensam certos pessimistas. Sem dúvida, nela o mal ainda domina, mas quando se procura na sombra, percebe-se que sob a erva daninha há mais violetas, isto é, maior número de almas boas do que se pensa. Se elas surgem a intervalos tão espaçados, é que a verdadeira virtude não se põe em evidência, porque é humilde. Contenta-se com os prazeres do coração e a aprovação da consciência, ao passo que o vício se manifesta afrontosamente em plena luz. Faz barulho, porque é orgulhoso. O orgulho e a humildade são os dois polos do coração humano. Um atrai todo o bem, o outro todo o mal. Um tem calma, o outro tempestade. A consciência é a bússola que indica a rota conducente a cada um deles. Se é certo que as virtudes representam o pendor do espírito no caminho do bem, a caridade é tida como a maior virtude de todas pela doutrina espírita, porque a caridade significa a renúncia de si mesmo em prol do outro. Isso só é possível quando o espírito conseguiu já avançar na jornada. E essa capacidade de renunciar de si em prol do outro está relacionada também à humildade. E se hoje a humanidade parece tão distante ainda das virtudes, primeiro é porque os espíritos virtuosos, muitas vezes, eles têm a humildade sempre presente. Portanto, eles não têm necessidade de aparecer e muito menos demonstrar o bem que fazem. Eles fazem o bem pelo bem e não para ganhar reconhecimento e notoriedade. E por isso que as boas condutas não aparecem tanto, não são tão divulgadas. Outro ponto também é que na nossa sociedade ainda vigora o orgulho e o egoísmo. E, portanto, o orgulho e o egoísmo, eles acabam ofuscando, acabam afugentando a humildade e a caridade e a bondade. Porque o orgulho e o egoísmo, eles são barulhentos, são estrondosos, eles abalam a sociedade e por isso eles reverberam e aparecem mais. Enquanto a caridade e a humildade são silenciosos. Mas haverá o dia em que o nosso mundo ele será dominado pela bondade. E aí sim, a caridade e a humildade fará parte do nosso cotidiano. Tópico 1. As virtudes segundo o Espiritismo. Sabemos que as pessoas virtuosas desenvolveram virtudes ao longo das experiências reencarnatórias. São espíritos que fazem o bem de forma natural e, mesmo se colocadas perante condições adversas, demonstram conquistas adquiridas anteriormente que lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e as suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas o bem se tornou um hábito. A mensagem do espírito François Nicolas Madeleine
que faz parte de um Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser considerado uma síntese dos ensinamentos espíritas relacionados à virtude, cujas principais ideias são apresentadas em seguida. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são quase sempre acompanhadas de pequenas enfermidades morais que lhes tiram o encanto e as atenuam. Aquele que faz ostentação não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de exibir-se. Adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. Era um virtuoso digno Corodas e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que vos convido, meus filhos. É essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos incito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre tira o encanto das mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e faz alarde, ele próprio, das suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma porção de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Já ficou claro que o espírito ele vai adquirindo as virtudes conforme vai avançando em sua jornada espiritual e reencarnatória. Mas os espíritos virtuosos, aqueles que estão totalmente voltados para o bem, eles não têm a necessidade de fazer essa divulgação, de ficar divulgando que são virtuosos. Eles fazem o bem porque isso é natural para eles. Eles fazem o bem sem esforço. O bem para eles é um hábito, é algo de sua rotina diária, de seu comportamento diário. Portanto, quando nos depararmos com pessoas que ainda que tenham alguma virtude, todos temos algumas virtudes, em maior ou menor grau, mas também temos as nossas imperfeições. Mas aqueles que necessitam ostentar suas virtudes, ou seja, colocar suas virtudes no pedestal para que todos vejam e admirem suas virtudes, é preciso ter cuidado, porque as pessoas que assim agem, na verdade, elas estão deixando sobressair uma grande sombra que é o orgulho. O orgulho que é um dos maiores dificultadores do avanço da humanidade e da espiritualidade como um todo. Porque justamente o orgulho traz junto de si o egoísmo. E eles são as grandes travas da evolução do espírito. Por isso é preciso muito cuidado nessa questão da compreensão das virtudes. Porque muitas vezes uma virtude que se apresenta, ela está trazendo junto consigo também uma sombra, um vício, um defeito. Por isso que é preciso, e a mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo fala disso, é preciso termos cautela, porque aqueles que muitas vezes se apresentam como virtuosos e querem ainda dizer para nós como devemos nos conduzir, né? Nos ditar regras de conduta, são aqueles que mais detêm sombras em seu coração. São aqueles que de virtude têm muito pouco, mas de vícios, paixões, defeitos têm muito. Por isso é preciso prudência e cautela. E principalmente olhar para dentro de si e compreender as virtudes que temos e aquelas que podemos melhorar e fazer crescer. E também olhar para dentro de nós e fazer o julgamento dos nossos defeitos, dos nossos vícios e paixões, para atuar com a vontade, limitando-os, freando-os, para que eles não venham atrapalhar o desenvolvimento de nossas virtudes. Verificamos igualmente que uma geração nova está surgindo no planeta, uma geração eleita, segundo essas palavras do apóstolo Pedro.
Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Bíblia de Jerusalém. Em relação a essa geração nova de espíritos que já está reencarnando no planeta, é importante destacar alguns trechos da seguinte mensagem do espírito Dr. Berry, que se encontra em A Gênese. Sim, por certo a humanidade se transforma, quando já se transformou em outras épocas, e cada transformação é marcada por uma crise, que é para o gênero humano o que são para os indivíduos. As crises de crescimento, crises muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Tendo chegado a um desses períodos de crescimento, a humanidade terrena está plenamente, há quase um século, no trabalho da transformação. É por isso que ela se agita por todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que movida por uma força invisível, até que retome o equilíbrio sobre novas bases. Quem a vir, então, a achará muito mudada em seus costumes, em seu caráter, em suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estamento social. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam por vezes, e mesmo na maioria das vezes, já que tudo se conjuga na natureza. As perturbações dos elementos físicos é, então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como um furacão, depois do que o céu se torna sereno e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa de progresso. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Aprendendo a suportar as convulsões sociais do período de transição, a humanidade será abençoada com o raiar de um novo dia, que se seguirá à noite de tormentas, marcado pelo estabelecimento de uma nova ordem social. O homem encontrará, assim, campo livre para desenvolver plenamente suas capacidades intelectuais e especialmente as morais. As principais características dessa nova era, como esclarece Kardec, estão sintetizadas a seguir. O progresso moral secundado pela inteligência refreará as paixões e garantirá a felicidade na Terra. A unidade de crença fundamentada na fraternidade universal dissiparão os principais antagonismos religiosos. Multiplicar-se-á o número de instituições beneméritas, apoiando os que sofrem. A legislação penal será mais justa. Os preconceitos estarão enfraquecidos, senão eliminados. A humanidade estará mais espiritualizada pela rejeição das ideias materialistas, e o mundo será governado por esta divisa: caridade, fraternidade, benevolência para todos, tolerância para todas as crenças. Para a implantação das virtudes e o crescimento das virtudes, é preciso, portanto, vontade para vencer as más inclinações. E assim é no indivíduo, e assim também na sociedade, na humanidade. A humanidade, vez por outra, passa por períodos de transições. Essas transições são os mecanismos impulsionadores da evolução coletiva da espiritualidade terrena. Essa evolução coletiva, ela exige muitas vezes momentos de conflitos, de tormentas. É como na natureza. Vem a tempestade e é a tempestade que depois permite que a terra seja regada e que a terra floresça. E o sol depois ele brilha por entre as nuvens, fazendo com que tudo aquilo que era o caos depois transpire e transborde paz. Assim também é nos momentos de transição da humanidade, porque são espíritos ainda imperfeitos, tentando encontrar em si e fazer surgir de si as virtudes. E esses movimentos de cataclismos, convulsões sociais, eles são resultado da nossa inferioridade, mas são necessários para o processo evolutivo. E Kardec, então, explica que esse processo ele vai levar um dia a um planeta onde a harmonia seja a grande palavra, onde
o conhecimento e a compreensão de Deus e o relacionamento com Deus, ele seja cada vez mais sólido, cada vez mais fortalecido. Isso vai se dar com sociedades mais justas, onde a paz vigore, onde o entendimento seja a palavra central. E com isso, o homem vai cada vez mais galgando e avançando através desses processos de depuração. Para os orientadores da vida maior, qualquer programa de desenvolvimento de virtudes deve começar com o combate ao egoísmo. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Identificamos então o egoísmo como a principal chaga da humanidade. E junto com o egoísmo caminha o orgulho, porque o orgulho e o egoísmo são como irmãos. Eles são intrinsecamente ligados. Para a nossa evolução, portanto, é fundamental combater o egoísmo. E como combater o egoísmo? A doutrina espírita tem uma explicação para isso. É preciso compreender que tudo tem uma causa. E a causa do egoísmo é exatamente a ligação do espírito à matéria, à materialidade. Quanto mais o espírito tiver apego à materialidade, mais ele será egoísta. Então, a forma de combater o egoísmo é desligar-se cada vez mais da materialidade e buscar cada vez mais a espiritualidade. Quando o homem conseguir se afastar do materialismo e caminhar em direção de Cristo, encaminhar em direção da espiritualidade, ele vai se desvencilhar da grande sombra e chaga da humanidade, que é o egoísmo. Esclarece ainda a doutrina espírita que há dois grandes obstáculos que dificultam o desenvolvimento de virtudes no ser humano: o interesse pessoal e o apego às coisas materiais. Quanto ao interesse pessoal, os espíritos orientadores da codificação espírita informam que este é o sinal mais característico da imperfeição. Muitas vezes, as qualidades morais se assemelham como num objeto de cobre, a adoração que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal, para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como fenômeno quando se manifesta. Quanto ao apego às coisas materiais, os mesmos espíritos orientadores informam: o apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. A doutrina espírita identifica, então, dois pontos que demonstram a dificuldade de nós acrescermos virtudes. Um é o interesse pessoal e o outro é o apego às coisas materiais. Um e outro estão relacionados ao egoísmo e ao orgulho. O interesse pessoal é quando a pessoa é movida apenas para atender às suas necessidades, os seus desejos, os seus sonhos. Então, as ações que ela toma não é em prol do outro, é em prol apenas dela mesma. Ela não está preocupada com a consequência boa ou ruim daquela atitude para os outros. E outro aspecto também é o apego à matéria, o apego aos aspectos materiais. Quando o indivíduo ele pauta a sua conduta sempre pensando em proveitos materiais, esquecendo que nós somos muito mais do que a matéria, nós somos espíritos, e nessa condição precisamos enaltecer e visar as grandezas espirituais e não as grandezas materiais. Tópico 2, caridade, a mais meritória das virtudes. Ensina a doutrina espírita que a caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, não existem as outras. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Devemos ponderar, contudo, que a transformação de indivíduos em seres caridosos, de acordo com o entendimento espírita, demanda esforço e tempo, maior ou menor.
dependendo das disposições íntimas de cada um. O aprendizado para tal propósito começa, em geral, com a execução de simples gestos de filantropia, desenraizando, assim, o egoísmo que tiraniza e adoece a criatura. Continua com a aquisição de novas virtudes e o aperfeiçoamento de outras, como a fé e a esperança. Ensina o espírito Meimei que a caridade ilumina a quantos se consagram ao amor pelos semelhantes, redimindo sentimentos e elevando almas, porque acima de todas as forças que renovam os rumos da criatura nos caminhos humanos, a caridade é a mais vigorosa perante Deus, porque é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança os domínios do coração. O apóstolo Paulo ensina igualmente: agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade, estas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Bíblia de Jerusalém. A doutrina espírita identifica a caridade como a maior e mais importante virtude, porque ela significa a capacidade do espírito de renunciar de si mesmo pelo outro. As outras virtudes, que seria a fé e a esperança, são fundamentais também, mas a caridade é que é a tradução do amor em ação. É o amor sendo colocado em ação em prol do outro, atendendo os desígnios divinos. Para se atingir o ápice dessa virtude, é necessário muita disciplina, muita vontade, muita renúncia, muito esforço. Mas os espíritos atingem esse ápice, atingem essa virtude. Nós podemos, nas nossas limitações, também trabalhar para avançar na virtude da caridade. Mas, para isso, precisamos também renunciar aos vícios e paixões que ainda nos arrastam na dificuldade e nas sombras. O ser humano que efetivamente pratica caridade já aprendeu, por sua vez, vivenciar esta sentença de Jesus, registrada pelo apóstolo João: isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, Bíblia de Jerusalém. Daí o Espiritismo ensinar que, primeiro, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele mesmo o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Jesus, porém, não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. 2. Para que a vida se transforme numa bênção perene, é fundamental que cada indivíduo não apenas se liberte do egoísmo, mas que desenvolva capacidade de doação em benefício do próximo. Este é o primeiro estágio do aprendizado. Podemos assim afirmar. Nesse sentido, Emmanuel esclarece que, a rigor, todas as virtudes têm a sua raiz no ato de dar. Beneficência, doação dos recursos próprios, paciência, doação de tranquilidade interior, tolerância, doação de entendimento, sacrifício, doação de si mesmo. Ampliada a sua capacidade de doação, o espírito compreende que a prática da caridade não se restringe à doação de bens e serviços. Este é o trabalho da filantropia. Aprende a discernir, então, sobre o valor da fé e da esperança, virtudes corolárias da caridade, que devem ser cultivadas para que as ações no bem não sejam enfraquecidas. O Espiritismo aponta, então, que pelos ensinamentos de Jesus trouxe para nós a prática da caridade e da humildade. Quando Jesus fala amai-vos uns aos outros, ele quer dizer que nós devemos nos entregar uns aos outros, auxiliar uns aos outros, nos despojar do orgulho e do egoísmo. Jesus vem fazer esse antagonismo ao orgulho e egoísmo, nos ensinando a caridade e a humildade. E para nós vivenciarmos esses ensinamentos de Jesus, é preciso então renunciarmos a nós mesmos, renunciarmos às nossas imperfeições, fazer o esforço e o sacrifício para vencer diuturnamente essas nossas limitações e dificuldades, e aí sim avançar na nossa condução e evolução moral. Quanto mais nós ampliarmos nossa capacidade de dar, de nos doar,
Vamos entender que a caridade não é só sobre bens materiais, sobre coisas, e sim nós doarmos também a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de compreensão, nossa capacidade de entender a dor do outro, de sacrifício, enfim, esse conjunto de virtudes que vão se reunir, se aglutinar numa virtude maior, chamada caridade. O Espiritismo dá muito valor à prática da caridade, considerando-a como fator primordial de renovação íntima do ser humano. Tanto isto é verdade que a principal bandeira da doutrina espírita está sintetizada nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Não é por outro motivo que Ismael, espírito protetor do Brasil, adotou a caridade como lema imortal, ao definir as bases do seu programa de cristianização nas terras brasileiras, assim sintetizado: Deus, Cristo e caridade. A fé e a esperança são fundamentais, porque são elas que vão nos dar a capacidade de agregarmos mais virtudes, até chegarmos à virtude maior, que é a caridade. Mas é a caridade que é a virtude que está acima de todas as virtudes. Não porque ela seja inatingível, mas porque ela exige mais de cada um de nós. E quanto mais nos esforçarmos a viver e a aprender a caridade, entendendo que ela é muito mais do que o aspecto material, que no dia a dia podemos praticar a caridade sem nenhum aspecto material, apenas com o entendimento ao outro, perdoando o outro, sendo compreensivo com o outro, tendo uma palavra amiga com o outro, tudo isso é exercício e prática da caridade. E é essa a grande virtude que nós precisamos carregar conosco, cada vez mais introjetar em nossa essência, para que um dia estejamos cada vez mais próximos de Deus. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa nossa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta nos comentários. E eu peço que você curta, comente e compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse nosso conteúdo. Muito obrigado por sua atenção, fique com Deus, muita paz e muita luz.